Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. Hoje a aula é sobre sistemas fluviais. Então, abordaremos um pouco como é que são depositados os sedimentos em ambientes fluviais e como que futuramente esses sedimentos acumulados e depositados e soterrados ao longo do tempo geológico na bacia sedimentar podem se tornar algum dos elementos, dos sistemas, dos, dos elementos de petróleo que nós aprendemos, tá? Os depósitos fluviais são aqueles onde o rio deposita o sedimento ao longo do seu percurso. Temos 4 tipos principais, né? O retilíneo, né? Onde ele apresenta um canal principal e os sedimentos são acumulados, né? Ao longo do canal. O anassomosado, onde nós temos vários segmentos sinuosos que ora se juntam, ora se separam. Um meandrante, que também, assim como o retilíneo, é um segmento principal, porém ele apresenta várias sinuosidades. Tá vendo que o percurso dele é super sinuoso? E o entrelaçado, onde nós temos um segmento também principal, como retilíneo, porém a formação de vários depósitos ao longo dele, ok? Os dois principais que nós veremos nessa aula corresponde aos depósitos de rios entrelaçados e aos depósitos de rios meandrantes, ok? Então, os entrelaçados, eles vão gerar depósitos de areia, cascalho, o que o rio conseguir ter a competência de conduzir. Ele vai gerar esses depósitos tanto na, na borda dele, quanto no meio do canal. Enquanto que o meandrante, ele vai acumular principalmente em alguns segmentos bastante sinuosos do seu percurso, tá? Então vamos começar com o sistema fluvial de rios entrelaçados. Vocês vejam aqui, nessa imagem do Google, que nós temos o segmento principal dele, ok? O canal ativo é esse que está em azul, tá? Então vocês vejam que ele tem vários percursos que ora eles se entrelaçam, ora eles divergem, ok? E entre eles depositam todo o material clástico, terrígeno, que ele consegue trazer e acumular ao longo dele, tá? Então, esse é o exemplo esquemático, né, dos principais elementos arquiteturais que esses depósitos de rios entrelaçados possuem. Então, é basicamente as barras de areia. Lembra daquela figura do Google que eu expliquei lá atrás? Esse aqui é o canal ativo. Ele está levando sedimentos e depositando nas barras que estão tanto no meio dele quanto na lateral. Ok? Então, as barras de areia são um dos elementos arquiteturais. Não à toa, elas acumulam material arenoso ou cascalhoso, etc. Tá?
de diversas composições, dependendo da onde o material foi erodido e transportado depois para compor esses depósitos que o rio está formando, tá? E nós temos também os depósitos de enchente. Então, sempre quando o rio recebe uma alta carga de sedimento ou de água, por exemplo, nas épocas de chuva, e aí ele transborda para as laterais, levando todo o sedimento e inundando essas laterais. E geralmente nesse transbordamento, né, como a capacidade, como o volume do rio aumenta muito, então a velocidade dele mais ou menos diminui também. E aí ele consegue pegar todo o material mais fino, né, junto com a areia e tal que ele está transportando, consegue jogar para a lateral e depositar. E depois, quando ele abaixa novamente o nível dele, esse material fica preso nessas regiões denominadas como depósitos de enchentes ou depósitos de overbank, tá? Ou superfícies de alagamento, depósitos de alagamento, tá? Ou planície de inundação. Então, basicamente, nós temos as barras de areia, tá? Um dos elementos arquiteturais, barras de areia e deixa eu colocar uma outra cor. Planícies de inundação. Deixa eu... Planície de inundação. Quando a gente vê notícias na TV sobre áreas alagadas, etc, etc, né? Em que o nível da água subiu muito, inundou as casas, etc. Quando esse nível do rio desce, o que sobra dentro das casas? Muita lama, né? Então toda essa lama que o rio está carregando, mas que por conta da velocidade dele não consegue muitas vezes depositar junto nessas barras de areia, geralmente aqui fica principalmente, não que seja impossível depositar também material argiloso, né? Vai depender, dependendo, variando a vazão, ele vai deixar um material diferente, tá? Nessas barras. Então, aqui na planície de inundação, tende a ter muita lama, né? Enquanto que aqui na barra de areia tende a ter, principalmente, material cascalhoso, material arenítico, o que o rio conseguir transportar e depositar. Então, de uma maneira super geral, esse elemento arquitetural pode vir a ser reservatório no final, enquanto que o elemento arquitetural de planície de inundação tende a ser um selo ou, se ele tiver bastante matéria orgânica, lembre-se, é uma região bastante alagada, bastante argila, né? Futuramente nutrientes que podem fixar material, plantas, né? Plantas, como a gente viu, né? Material lenhoso, geram matéria orgânica propícia para, se der tudo certo, né? Se tiver toda a ordem, né, que a gente viu de ocorrências geológicas, térmicas, etc., pode vir a se tornar rocha geradora, tá? Beleza? Então vocês vejam que ao longo da subsidência, a gente tem
material arenoso, de tudo quanto é composição, seja material arcosiano, arenito micáceo, arenito argiloso, nananã, intercalado com material, principalmente, argiloso, tá? Vocês vejam que aqui a gente tem uma camadinha pouco espessa de material arenoso. Por quê? Porque no extravasamento do rio, né, o material arenoso pode ser jogado, então a gente às vezes tem diques marginais aqui na borda, construído pelo próprio rio. Eu vou mostrar mais para frente para vocês o que é um dique marginal e como ele pode se tornar também, dependendo do material que ele acumula, um reservatório, né? Então seria um terceiro elemento arquitetural. Dique marginal, né? E quando há o extravasamento do nível do rio, esse dique é rompido e ele leva todo o material arenoso aqui para a planície de inundação, né? Mas é um extravasamento instantâneo, né? E é muito material que ele pode levar para lá. E aí o que acontece? Nós temos esse material aqui que se ele for um material arenoso, né, ele pode servir como um elemento arquitetural, sendo uma camada carreadora, ou se ele for espesso bastante, né, se ele tiver pelo menos 5 metros, 6, 7 metros de espessura, ser um reservatório, tá? E aí imagina vocês tendo um raio gama aqui, né? Se tivéssemos, por exemplo, folhelho, nesse intervalo aqui, arenito, vamos pôr arenito mais argiloso, um arenito argiloso, folhelho também, arenito argiloso, ok? Imagina que isso aqui é o raio gama. Ele poderia interpretar esse tipo de intercalações, se o reservatório, o modelo do reservatório for referente, for interpretado como um reservatório de rios entrelaçados, tá? Então aqui, vendo essa seção que eu desenhei lá atrás para vocês vejam que aqui a gente tem material argiloso, material arenoso, né? Ele pode ser mal selecionado, ter seixos, matacões, litoclastos, ter estratificações cruzadas, estratificações plano paralela, laminações cruzadas, né? Essas são as estruturas sedimentares, tá? Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, folhelho, arenito, folhelho, arenito, folhelho, arenito, folhelho, arenito, folhelho, tá? Esses são os depósitos dos elementos arquiteturais, né? De barra, aqui, de depósitos de rompimento de dique marginal, né? Que são esses aqui. Opa. Esse é o dique marginal. Esse aqui são... Deixa eu desenhar em amarelo.
depósitos de rompimento de dique marginal. Nossa, professora, que nome comprido, é isso mesmo, tá? Dique, então esse é o quarto elemento arquitetural, tá? Desculpa, eu expliquei errado para você, né? Aqui é o depósito de rompimento de dique marginal. É possível ter na seção colunar o dique marginal? Sim, tá? Mas vocês vão ver o tamanho dele, como ele é restrito, ele não é tão extenso, né? Extensão, né? Quanto o depósito de rompimento de dique marginal, ok? Vocês vejam a geometria, então preste atenção nas geometrias, pessoal. Isso é importante. Porque se a gente caracterizar como reservatório, lá na frente, quando a gente estiver modelando e simulando, a gente vai ter que considerar essas geometrias, tá? Então, o dique marginal, ele vem aqui ao lado da borda do rio, tá? Os canais de areia, eles são alongados ao longo do rio. Ora se interconectando, ora não, tá? Quem vai dizer isso pra gente são as perfilagens, as correlações entre os postos dos dados de perfilagem, tá? Rompimento de dique marginal, vejam que ele abre, depositando numa área extensa, porém com espessuras menores, e a área de alagamento do rio, né? A planície de inundação, toma conta de todo o resto, ok? Então é isso. Então já passei para vocês 4 elementos arquiteturais. Barra arenosa, né? Planície de inundação, depósitos de rompimento de dique marginal e o próprio dique marginal, tá? Então, vocês vejam que esse material, principalmente arenoso, cascalhoso, etc., mas no finalzinho dele, quando ele começa a ser abandonado, porque o rio avulsiona, né? Ele muda de lugar e começa a tomar conta uma área que depois vai ser uma área só de inundação. Então, para o final dele, vamos dizer assim, o topo do reservatório, seria mais argiloso. Então, vocês vejam que aqui ele está mais arenoso, variando a sua composição, ok? Chega no final, ó, ele vai ficando mais argiloso, tá? E aí, entre os intervalos de folhelho, que podem ser ricos em matéria orgânica, etc., dependendo muito da instalação da flora, fauna, etc., que se instalarem naquela região. Então, ele pode vir a ser a planície de inundação, tanto selo quanto geradora. A barra reservatório, ou camada carreadora, né? Se ela não tiver selo em cima. E os depósitos de rompimento de dique marginal podem ser reservatórios ou camadas carreadoras. Claro, dependendo se não está cimentado, se não tem muita gelo mineral, dependendo de todo o material que foi construído cada elemento arquitetural destes, tá? Então, essa é
a formação da barra. Então, aqui são os canais ativos levando os sedimentos e a água. E aqui tem as construções das barras. Então, vocês vejam que as barras elas vão sendo construídas ao longo do movimento do rio, tá? Professora, o que acontece com esse intervalo, né? Então, a gente tem aqui as barras sendo construídas, né? Vamos fazer um corte aqui. As barras aqui sendo construídas e aqui o canal. É como se eu estivesse vendo isso aqui, pessoal. Vou pegar um desenho mais bonitinho para vocês. Aqui. A barra sendo construída, né? Tá aqui. E aqui o canal. Levando sedimento. O que acontece quando esse canal for abandonado? O resto da vazão vai depositar mais arenitos, cada vez mais finos, né? Porque a competência para carregar fica cada vez maior, até que ele abandona e começa a depositar material silt-argiloso no final, tá? Que é o fim do depósito arenoso, né? Dessas barras arenosas, quando o canal não está mais ativo, quando ele migrou para outra região. Vocês podem ver aqui, né? Se a gente vê o empilhamento estratigráfico aqui, né? Ora, o rio, a barra de areia estava sendo depositada nessa região, ela migrou. Aqui, na mesma região, passou a ser depósito de planície de inundação, que vira e mexe tinha depósito de rompimento de dique marginal. E, num outro momento geológico, né, o rio voltou para cá e passou a depositar novamente as suas barras arenosas, tá? Então, tudo isso mostra a dinâmica que o rio tem ao longo do tempo geológico e, por conta da subsidência, como ele vai empilhando os ambientes, depois os elementos arquiteturais diferentes e, quando você faz um poço, vou pegar outra caneta. Quando você faz um poço, né? Você tenta descobrir onde é o reservatório, onde é selante ou não reservatório, ou geradora, né? E vai fazendo todas as caracterizações que a gente tem feito até agora em geologia do petróleo, ou principalmente em perfilagem, tá? Se a gente vê de perto uma barra de areia, a gente vai ver que, então essa construção, né? A gente está fazendo um corte aqui, tá? E vendo a lateral, o corte transversal. Então, a gente vê que a gente tem a construção da barra de areia por estruturas sedimentares de arenitos, nesse caso, com estratificação cruzada canalada, tá? E que ficam se intercortando. E aqui a gente vê que sobra um pouco do formato da duna original, né? Então, ele pode tanto erudir esse formato quanto preservar essa duna. Então, vocês vejam que ao longo, né, da passagem da vazão, ele vai construindo a barra de areia, ok? E depois, aqui nessa região da barra de areia, ela é mais arenosa, cascalhosa, e na frente dela, quando ele faz essa volta, ele diminui a velocidade, então ele começa a depositar o arenito bem mais fino, arenito com climb ripples. Que são esses aqui que eu mostrei para vocês, por exemplo. Ele não precisa só estar no final aqui do depósito, ele pode ir
sendo depositado por essa variação da vazão ao longo de todo a construção das barras. Então, aqui estão os arenitos cruzados, acanalados, etc. Aí, no finalzinho, ele diminui um pouco a vazão e vai depositando arenito muito fino, né? Síltico. Arenito muito fino. Síltico quer dizer o quê, pessoal? Né? Quer dizer que ele pode ser mais argiloso, né? Que ele pode ter uma permeabilidade pior, etc. Então, ele vai... Se, por exemplo, ele só for argiloso, o que a gente vai ter aqui, nesse intervalo aqui? Arenito mais argiloso. E aí volta acima dele o arenito grosso, o arenito com estratificação cruzada, etc. Até voltar no final, né? Esse arenito, a depositar esse arenito muito fino com laminação cruzada. E aí, de novo, nós temos um outro intervalo de arenito argiloso, tá? Então, vocês imaginam aqui que a gente tem 3 reservatórios com topo mais fino. Por isso que muitas vezes, né, a gente pode ter intervalos com resistividades diferentes, com densidades diferentes, etc., que reflete nas curvas de densidade ou de resistividade, ou, como a gente viu aqui, também nas curvas de raio gama, tá? Então, isso aqui vocês podem ler com o tempo. Então, nas barras, predomina o sedimento de granulação grossa, né? Não necessariamente bem selecionado, tende a ser mal selecionado, então a gente encontra arenito grosso, cascalhos, seixos, né? Que compõem os reservatórios. Quanto mais força ele tiver, mais próximo ele tiver, mais íngreme for a topografia, ele consegue carregar clastos gigantes, tá, pessoal? Olha o tamanho desses clastos aqui. Isso aí é um conglomerado, né? Se virar um reservatório, isso aí vai ser um reservatório fluvial conglomerático. Cada vez que ele vai indo, né, descendo mais, ele vai alternando material seixoso conglomerático com material arenoso, com estratificação cruzada, ok? Aí vocês vejam que de novo volta o material conglomerático. Aqui de novo, arenito com estratificação cruzada, ou arenito com estratificação, né, cruzada também, só que cascalhoso. Olha os seixos aqui, tá? Aqui a gente vê só, principalmente o material arenoso, né? Porque aí ele está mais distante, ele está mais longe da área fonte. Então vocês vejam que os arenitos aqui tem cada um as suas estruturas sedimentares, né? Cada intervalo. E, como eu falei, alterno com intervalo com arenito com laminação cruzada no topo. Arenito com umas cruzadas também aqui, tá? Arenito com estratificação plano paralela. Isso aqui a gente está vendo só a escala mesoscópica, tá? Aqui a gente não está vendo geometria, a gente não está vendo a geometria da barra. Então, isso aqui seria uma barra de areia, tá? Essas outras atrás, barra também areia cascalhosa, barra conglomerática, né? Mas está dentro do elemento arquitetural de barra de areia. E se a gente tivesse, né, um reservatório desse tipo, vocês vejam a variação de estruturas sedimentares e também composicionais que ele vai ter ao longo do perfil, né?
Então, se aqui, por exemplo, nesse intervalo, ele for arenito fino, muito fino, com laminação cruzada, né? Geralmente, esse arenito fino, síltico, ele pode juntar uma composição mais argilosa, mais micácea, então ele pode ter um valor de raio gama maior que essas porções mais embaixo, tá? Então, às vezes, aquilo que vocês analisam, né? Com a variação do reservatório, ok? Que vocês escrevem material mais arenoso, síltico, material mais, desculpa, material mais arenoso, ok? É por causa, muitas vezes, dessas construções da barra, da variação da vazão que o rio constrói. Isso aqui, pessoal, eu estou dando exemplo para fluvial, tá? O que a gente vê nas perfilagens, a gente não sabe se é depósito fluvial, se é depósito deltaico, se é depósito turbidítico. A gente não sabe. Aqui eu estou dando exemplo de depósito fluvial que pode fazer vocês começarem a pensar quando a gente está vendo as perfilagens, tá? Aí vocês vejam, lembra que eu falei da avulsão do rio? Hoje ele está aqui, tá? No momento anterior, ele estava aqui. Depositando aqui os canais. No momento anterior ainda, estava aqui. No outro momento, aqui. O outro ainda, aqui. E por aí vai. Então, pessoal, vocês vejam que ao longo do tempo geológico, a migração do rio, ela vai gerando essas diferenças de deposições ao longo da subsidência, tá? E resta a gente identificar quais elementos arquiteturais são, se são reservatórios ou não, qual a composição deles, se são arenosos, argilosos, micáceos, feldspáticos, etc, 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 tá? Isso é super importante caracterizar. Temos aqui exemplos, né, de evolução de barras, né, longitudinais de barras de areia. Então, o rio ativo está se movimentando por essas áreas e ele pode ir construindo as barras que futuramente podem vir a ser reservatórios, tá, de diversas formas, tá, que são essas partes brancas, tá. Isso aqui é uma figura vista de cima, tá, como se a gente estivesse vendo isso aqui, ó, a construção das barras aqui e ele aqui circulando ao redor da barra, ao redor porque ele tá caminhando, trazendo sedimento, e chega uma hora que ele vai depositando sedimento, todo aquele material ou cascalhoso, arenoso, etc. E ele vai construindo as barras. Se a gente fizer um corte aqui, né? É capaz a gente ver toda essa construção das barras. Então, digamos que a gente faça um corte aqui. Aí a gente vê que esse é o local onde o rio está ativo hoje, mas toda essa construção da barra foi feita por ele. E aí vocês vejam como ele é complexo, ok? Aqui são depósitos de barras, parece sísmica, tá? Mas é obtido por GPR. Então nós temos aqui várias construções das barras, ok?
E aqui, o finalzinho do canal que ficou ativo, e depois ele para de ser ativo, depois começa a entupir, até que fecha tudo, e posteriormente podemos ter a planície de inundação, tá? Esse finalzinho, né, do canal, que é deixado, né, que é abandonado, né, quando o rio migra para outro local e começa a depositar em outra área da bacia, então após as construções das barras aqui, ele preenche e ele finaliza com um depósito de preenchimento de canal, tá? Aqui tem uma outra construção, então essa aqui era a base, né, a margem do canal inicial. Deixa eu colocar uma outra cor, tá? E aí ele foi paulatinamente construindo todas as suas barras de areia, ok? Aqui individualizadas. E por fim, sobrou esse último espaço que foi sendo preenchido até a área ser finalmente abandonada, né? Por isso que esse refletor aqui, eles interpretaram como topo do preenchimento de canal, tá? Porque provavelmente acima disso já são os depósitos de planície de inundação. Beleza? Aqui também outra configuração, né? E após o abandono, né? As barras são recobertas por esses depósitos de overbank. Então, uma vez abandonado, né? O canal, então, vamos dizer aqui, esse aqui é o canal abandonado. Em cima dele começou a se depositar depósitos de overbank, depósitos de planície de inundação, tá? Aqui é a planície de inundação, que tem os depósitos de overbank, que são aqueles depósitos mais argilosos, etc. Se ele extravasar e tiver dique marginal, ele tiver rompimento de dique marginal, ele leva, e não só isso, também ele pode também extravasar a areia que ele está carregando para cima da planície de inundação e gerar os depósitos de rompimento de dique marginal. E aí vocês vejam, lembra que eu falei lá atrás sobre arenito fino, com climb ripple, com laminação cruzada? São esses aqui, pessoal. Vocês vejam que eles são bem mais delicadinhos que as certificações cruzadas. As certificações cruzadas têm uma escala maior, ok? Então são esses depósitos em que, nesse intervalo, se depositou areia fina, muito fina, muito fina, com laminação cruzada. Ou climbing ripple, ok? Tende a ser um material arenoso, às vezes bastante argiloso, micáceo, uma permeabilidade, tá? Tende a dar um raio gama maior que o restante, né, do pacote arenoso. Esse aqui é o arenito fino, muito fino, com laminação. Plano, paralela, tá? Vamos escrever em outra cor. Laminação
plano paralelo. Tá? Aí vocês vejam a diferença que tem com essas estruturas aqui que eu mostrei para vocês. E nesse caso, esse aqui é um arenito grosso, né? Ou médio, né? A granulação. Com estratificação cruzada, acanalada. Uhum. Então é isso. E o sistema fluvial meandrante, né? Lembra que eu falei lá atrás para vocês? É um único, desculpa, é um único canal bastante sinuoso e que ao longo dele ele vai depositando o material, né? Então vocês vejam aqui que ele vai depositando o material arenoso nas bordas, nas margens internas dele, tá? Então vocês vejam que ao longo do percurso dele, ele tem locais que a velocidade é maior, então ele consegue carregar sedimentos, e onde a velocidade é menor. Onde a velocidade diminui, ele vai depositando sedimentos. Onde a velocidade é menor, ele vai depositando sedimentos. Por isso que é nessas bordas principais, ele vai depositando sedimento, e aqui nas outras bordas, ele vai erodindo. Ele vai erodindo. Ele vai erodindo. Ele vai erodindo, ok? E aqui vai avançando. Opa, vou mudar de cor. E aqui ele vai avançando. É o que ele está fazendo aqui em cima. Aqui ele vai erodindo. Aqui ele vai erodindo. E aqui ele vai depositando. Tá? Aqui ele vai depositando. E vai formando as barras que nesse caso recebem um nome específico. Essas barras de areia que ele vai depositando aqui, ele é denominado de barras em pontal. Então, esse aqui é o primeiro elemento arquitetural, um dos mais importantes. O segundo elemento arquitetural é o dique marginal aqui. Tá vendo que ele vem na borda do rio? Veja a geometria. Vejam essa geometria da barra em pontal. Vejam essa geometria do dique marginal, também chamado em Levi. Ok? Rompimento de dique marginal, depósitos de rompimento de dique marginal. Depósito de rompimento de dique marginal. Vocês vão ver como depósitos de crevasse splay. São aqueles depósitos que fazem aquele material arenoso mais fino, intercalado na planície de inundação. Aqui, tá vendo? É toda a planície de inundação. É para onde o rio extravasa, quando ele aumenta muito seu volume d'água, ok? Quando não, o material arenoso se forma no meio do rio, ok? É só denominação de barra de areia. Quando nós temos esse formato aqui, que a gente viu até esse aqui é semelhante ao dos depósitos de rios entrelaçados, e aqui é o da barra em pontal. Então, barra em pontal, segundo elemento arquitetural, dique marginal, terceiro elemento arquitetural, depósito de rompimento de dique marginal, isso aí são os elementos arquiteturais do fluvial meandrante. Lembra que eu falei lá atrás para vocês? Deixa eu ver aqui. Ele vai erodindo, até que ele erode tanto que ele faz o quê? Ele junta
Então, aqui passa a ser o novo percurso do rio, tá? Aqui passa a ser o novo percurso do rio. E esse segmento do rio, o que que acontece com ele? Esse aqui, ele é abandonado. Então, todo o material arenoso que ficou aqui, etc., esse material, ele tende agora a ser preenchido e finalizado com material argiloso. Esse aqui, então, quantos elementos arquiteturais que a gente viu lá embaixo? 3 elementos arquiteturais. Barra em pontal, dique marginal, rompimento de dique marginal, crevasse splay, planície de inundação, ok? E agora o quinto, meandros abandonados, Oxbow Lake. Meandros abandonados. Que é esse aqui. Esses são os meandros abandonados. Porque eu tenho um novo percurso do rio aqui depositando sedimentos, tá? Esse também vai ter um nome. Então, quando ele junta aqui, né? Então, o Oxbow Lake é o quinto elemento arquitetural, e esse sexto elemento arquitetural, né? Dessa parte do rio que junta, e aí nessa região ele começa a depositar com uma velocidade muito alta, material mais cascalhoso, é o canal de atalho. Esse é o menos importante, tá, pessoal? Esses 5 primeiros que eu passei para vocês são os mais importantes, tá? Então é isso. Aí vocês vejam que ao longo do tempo geológico, o percurso do rio, quem é do interior, né, e conhece, né, essa migração do rio, sabe que essa construção dessas barras, ok? Que são essas construções, tá vendo, dessas barras? Da barra em pontal, ok? Num momento anterior, antes desse percurso de subsidência, elas estavam aqui, tá? Depois elas, é como se eu fizesse um corte aqui, tá, pessoal? Elas estão aqui agora, mas no momento anterior, elas estavam aqui embaixo. Agora aqui ficou planície de inundação, aqui ó, planície de inundação desse rio, que agora está montando a barra em pontal aqui. Se ele for abandonado, esse material também, preenchimento de rio, também tende a ser de material mais arenoso, mais fino, mais síltico, mais argiloso, né? E aqui nós temos o dique marginal. Veja o tamanho dele. E o crevasse spray, os depósitos de rompimento de dique marginal. Aí vocês podem ver aqui. Enquanto aqui é o meu depósito de pontal, barra em pontal, aqui eu tenho o depósito mais fino de dique marginal. O que isso me ajuda, pessoal? Se eu tenho em algum outro local outro, né, depósito de barra em pontal, sei lá, de outra região, e ele tiver aqui assim, eu posso ter interligações de um reservatório para outro reservatório, tá? Se eu tiver uma outra construção de barra em pontal aqui também, tá? Então, muitas vezes, esses crevasses place, esses depósitos de crevasses place são estudados para ver se eles são possíveis reservatórios ou se eles são importantes camadas carreadoras, tá? Então, vocês vejam que essa evolução aqui, né? Ele começou aqui o percurso do rio, a parte interna ele foi depositando a barra em pontal, né? Ele começou aqui, depositou esse aqui primeiro, depois depositou esse, depois depositou esse e está nesse percurso. Enquanto desse lado, ele está erodindo, né? Está erodindo, está erodindo, está erodindo. Ele continua no percurso dele, depositando. Então, isso aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E ele vai. E aí ele passa aqui a ter uma velocidade maior. Então, ele passa a erodir.
Então, ele vai começar a erodir aqui. Erodir aqui. Até que essa erosão, o que ele faz? Ele gera o novo canal de atalho. Ele gera o novo canal de atalho. Quando ele gera o novo canal de atalho, ele abandona esse dique, esse meandro. Então, esse aqui é o meandro abandonado, que está lá atrás. Então, vocês vejam aqui, ó. Esse aqui era o percurso do rio original. E ele foi construindo. Até que ele rompeu aqui e fez o novo percurso aqui. Tá vendo que ele está mais retilíneo nesse segmento? O que aconteceu com toda essa construção da Barra em Pontal? O que aconteceu com toda essa construção da Barra em Pontal? Passa a ser uma área de alagamento. E esse aqui é o meandro abandonado, o Oxbow Lake, meandro abandonado, Oxbow Lake. Então, em cima de toda essa construção de Barra em Pontal, começa a depositar, num outro segmento, a planície de inundação. Em cima de todo esse material, esse segmento abandonado aí da Barra em Pontal, começa a depositar a planície de inundação, tá? Aí vocês vejam que, olha só como é que é a construção. Se eu fizer um corte aqui, C1, C2, né? Vamos fazer um corte transversal aqui, C1, C2. Esse aqui é o canal atual. Esse aqui é o canal atual, por onde o rio está andando. Por onde o rio está andando. E toda essa construção aqui, olha como é que foi sendo a construção da Barra em Pontal. Tudo isso tende a virar reservatório. Ok? Virar reservatório. Mas vocês vejam como é um reservatório afino aqui. Por quê? Porque se esse canal for abandonado, né? Esse Oxbow Lake for abandonado, essa porção aqui, então a gente tem um novo segmento aqui. E tudo isso for abandonado, aqui tende a depositar material arenoso muito fino, argiloso, síltico, né? Então ele vai entupir e vai terminar de preencher isso aqui com material bem fino, né? Essa parte, né, do reservatório não vai ser reservatório, ou vai ter permeabilidade muito ruim, né? Mas isso aqui tende a se tornar um reservatório, tá, pessoal? E aqui tem um exemplo de Barra em Pontal. Vocês vejam pela escala das árvores, né? O tamanho que pode ser isso. Então aqui está a construção da Barra em Pontal, a construção da Barra em Pontal, ok? E aqui embaixo vocês vejam que a gente tem um outro material mais esquisitinho, mais fino, né? Esse aqui provavelmente é o material ou da planície de inundação, né? Arenito fino, muito fino, com climb ripples, em que progressivamente começa a aparecer os arenitos com estratificação cruzada. Então esse é o intervalo, seria o intervalo considerado como reservatório, com várias heterogeneidades dentro dele, e esse intervalo não reservatório. Tá? Aqui é a mesma coisa. A Barra em Pontal, provavelmente aqui foi o preenchimento de um canal abandonado. Vocês vejam, pessoal, lembra que eu falava do dique marginal? Aqui é o meu canal ativo. A construção da Barra em Pontal está aqui, tá? Tá desse lado. Aqui, esse segmento todo, deixa eu desenhar, peraí, só um pouquinho. Acho que é um pouco menor. Esse segmento todo é o dique marginal, pessoal. Vai me dizer se não é um bom local de se analisar se é um reservatório.
Mas vai depender do quê? Se esse rio que está construindo essas barras, ele tem material bom bastante para depositar material arenoso também no dique marginal, ele tende a ser reservatório, senão não. Aí, quando ele extravasa, ele leva tanto o sedimento do dique marginal rompido, quanto o sedimento arenoso dele, quanto o argiloso, para cá, para planície, inundação. Tudo isso é a planície de inundação, tá, pessoal? Mas o material que ele leva arenoso para a planície de inundação, com rompimento do dique marginal, é o material do crevasse splay, do depósito de rompimento do dique marginal. Como é que a gente sabe que a gente está ou no dique marginal ou na planície de inundação? Né? Quando a gente vê o material bastante argiloso, tá? Principalmente na planície de inundação. Tem alguns diques marginais que durante o período de inundação depositam areia mais fina próxima à margem, com estratificação ondulada, laminação cruzada, intercalações de argilas. E também o dique marginal ele pode ter vegetação que depois, com soterramento, etc., pode vir a se tornar, e também, né, sem o consumo, né, por outros organismos, pode vir a se tornar material que pode virar querogênio e gás, né? Vai virar gás. Os depósitos de rompimento de dique marginal, eles ocorrem durante as enchentes, né? Geram esses canais efêmeros de pequeno porte. Eu acho que, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tá vendo que aqui é o canal? Esse aqui é o dique marginal. Ok? Ele tá mais alto que o canal, né, pessoal? O rompimento do dique marginal, o que que ele faz? Ele faz uns micro-riozinhos aqui, que a gente chamado de canal efêmero, mas ele leva todo o material arenoso para formar aquelas barras mais delgadas. Para onde? Para a área da planície de inundação. Você viu que geralmente é uma área alagada, uma área mais vegetada, etc. Então, esse aqui é o dique marginal. Aqui, desse lado, está sendo construído as barras em pontal. E aqui são os depósitos de rompimento de dique marginal. Crevasse splay. E aí, quando você vê no reservatório, você, pelo que a gente estava mostrando aqui em cima, tá? Essa intercalação, se a gente fizer um corte aqui, vertical, de poço. Então, a gente vai ver um pouquinho da planície de inundação, os depósitos de barra em pontal, planície de inundação. Ou, nesse caso aqui, vamos dizer que aqui já estava tudo preenchido para barra em pontal, tá, pessoal? Planície de inundação, crevasse splay, que é aquele rompimento de dique marginal, planície de inundação, crevasse splay, planície de inundação, barra em pontal, tá? Como é que ficaria o raio gama dessa seção, desse poço, por exemplo? Então, você vê aqui, olha, aqui o canal, as barras, né? O Levi, esse aqui é o dique marginal.
Aqui não está escrito, mas provavelmente pode ser a planície de inundação. Ok. Então vocês vejam que tem intercalações e geometrias diferentes entre eles. Ok? Por isso que se estuda os análogos de reservatórios. E a planície de inundação, que é coberta, né, pela água durante as enchentes, predomina processos de suspensão, quer dizer, tem mais decantação, quer dizer, ele não tem um agente transportando sedimento, porque é uma área de alagamento. Então, predominam deposição de material argiloso ou de siltito, ora maciço, ora laminado, né? Muito vegetado, podendo formar esses depósitos desses restos vegetais, que podem vir a se tornar reservatórios, tá? Então, isso aqui é um exemplo, pode ser um exemplo também da, do material que tem, do sedimento que compõe a planície de inundação. Arenito muito fino, com laminação plano paralela, arenito muito fino, com laminação cruzada. Ô, professor, você não mostrou isso lá atrás? Sim. Essas faces sedimentares, essas composições, essas estruturas sedimentares e a granulometria, seleção, etc., elas não são restritas a um tipo só de ambiente. Elas podem ocorrer em vários tipos de ambientes. Mas, para a planície de inundação, é o que vai predominar. Para os depósitos de barra, que podem vir a se tornar reservatório, eles vão ser, vamos dizer assim, mais em menor proporção em relação às camadas de arenito grosso, mais grosso, com cruzada, com estratificação cruzada, com estratificação plano paralela, né? Com granulometria mais grossa, ok? Então, nas barras vão predominar, tende a predominar depósitos de granulação mais grossa. Isso a gente nem está falando de argilosidade, a gente não está falando de cimentação, a gente não está falando de seleção, a gente não está falando nada, a gente está falando de granulometria, tá, pessoal? Tudo isso vai entrar em função do que o rio está trazendo, da composição dele, durante o soterramento, todos os eventos geogenéticos que vão interferir, etc, 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 tá? Também tem vários materiais argilosos, né? E aqui a gente vê como que migra, né? Como que pode avulsar um canal meandrante. Como que tem o abandono do meandro, né? Gerando um novo canal de atalho, que é um dos elementos arquiteturais. Ele fica mais retilíneo num trecho e ele abandona o depósito de Oxbow Lake, tá? Então aqui ficam, tá vendo? Os depósitos de barra em Pontal, intercalados muitas vezes com depósitos de planície de inundação. Então aqui os canais de atalho são compostos principalmente por cascalhos, arenitos grossos, muito grossos com estratificação acanalada, que pode se depositar sobre antigos depósitos de barra em Pontal. Por quê? Porque ele está cortando a barra em Pontal, tá vendo? A barra em Pontal ela foi sendo construída, né? Conforme esse rio foi progredindo, ok? Porque ele foi progredindo com esse meandro, como ele foi erodindo aqui, ele passa a gerar um canal de atalho e abandonar essa parte como um meandro abandonado. Então, vocês vejam aqui que a gente tem agora um exemplo, né, do canal ativo e de como nesse segmento ele é um canal, demonstra o segmento onde ele rompeu o canal de atalho, né, que ele gerou o canal de atalho e deixou abandonado quem? Esse meandro. Com todo a barra em pontal que ele montou, que ele compôs, que ele gerou.
Aqui é a mesma coisa. Aqui o meandro abandonado e o depósito arenoso dentro dele. Aí, vejam bem, olha a diferença, pessoal. Olha a geometria do que pode vir a ser um reservatório de meandro de canal em pontal de meandro abandonado, enquanto que se a gente tivesse aqui o rio entrelaçado, formando as barras de areia, como é que é a mesma geometria? Vejam que os dois são fluviais. Esse aqui é fluvial entrelaçado, esse aqui é fluvial meandrante. Por isso que a gente faz a modelagem, para saber se a gente está nesse contexto ou nesse contexto, para daí, quando a gente começar a interpretar o que vem na sísmica e o que vem na perfilagem, para a gente dar a ideia, né, de como correlacionar os poços, para daí gerar a geometria dos reservatórios. Tá, pessoal? E é isso que quero que vocês reparem. Aí vocês veem, se a gente fizer um poço no meandro, num reservatório de rio meandrante, vocês vão ver que ele é muito parecido, né, com os depósitos se a gente encontrar no poço, né, de entrelaçado. Então, a gente tem depósitos de planície de inundação, depósitos de barra em pontal, né, quando ele é abandonado, Oxbow Lake, então ele vai afinando, vai ficando mais argiloso, síltico argiloso, ok? Pode vir a ter maior raio gama nesse intervalo superior do que o inferior, e aí intercalo material argiloso da planície de inundação com depósitos de crevasses splay, ok? Poxa, professora, e agora, como é que eu diferencio se eu estou no intervalo, num reservatório de rio entrelaçado, né? Isso só conta fluvial. Quem quiser, quem for fazer o turbidito, né? Mesmo que o pessoal que está fazendo essa aula de fluvial para compor o webinário, né? Pode ver que tem coisas muito parecidas no turbidito. Porém, a construção dos depósitos arenosos do turbidítico são completamente diferentes dos canais fluviais, tá? E aí, então voltando à pergunta, como é que eu sei que é um fluvial entrelaçado ou se é um fluvial meandrante? Ok? Eu tenho que comparar os poços, comparar os perfis dos poços, comparar tudo, fazer o 3D dele e adotar um modelo. Adotar um modelo é dizer se eu vou adotar esse modelo aqui de rio meandrante ou se eu vou adotar esse modelo aqui de rio entrelaçado, tá? Aqui vocês podem ler, né, a composição mineralógica de cada um deles, ok? Arenito grosso com certificação cruzada ou plano paralela ou cruzada canalada, nananana, lag de conglomerados, etc, etc. Porque pode aparecer, tá? Aqui, depósito de barra em pontal. Então, a gente mostrou depósito de barra em pontal um pouco mais afastado, aqui mais de perto. Então, vocês vejam que aqui a gente tem material arenoso cascalhoso, porque, olha, tem esses seixos aqui, tá, pessoal? E alguns seixinhos aqui, perdidos nos estratos cruzados. Então, tem esse material estratificado, cruzado estratificada, só tô posto por esse daí. Então, cada um desses depósitos foi a construção da barra ao longo da evolução do rio, tá? Restos de raízes no depósito de Overbank, quando eu vejo restos de raiz, eu sei, né, no registro geológico, eu sei que provavelmente eu estou no intervalo de depósito de planície de inundação. Gretas de contração também é possível ver.
Vamos ver um pouquinho agora como são os sistemas fluviais, os reservatórios. Então, tem alguns reservatórios entrelaçados, né? Como, por exemplo, esse da Argélia, né? Vocês vejam que são depósitos de barras, né? Barras de areia. E esses depósitos dessa região, né? Eles têm 10 quilômetros de extensão e 100 metros de espessura, tá? Os reservatórios. Os reservatórios de rios meandrantes, vocês vejam que, lembra que eu mostrei para vocês? Nós temos o entrelaçado, que tem uma extensão maior e talvez uma espessura maior do que, comparativamente, os meandrantes. Tá? Então, aqui, reservatórios. Aqui, reservatórios. Então, comparativamente, olha só, nesse caso, esse campo, 1 quilômetro de extensão, 10 metros de espessura. 10 metros de espessura de reservatório, tá? Então, por isso, quando vocês estão analisando os perfis, não comam bola, porque esses meandrantes, eles podem ter 10 metros de espessura ou 5 metros de espessura, tá? Os entrelaçados, às vezes, eles têm umas espessuras maiores. Aqui está até exagerado, mas também eles podem ter 50 metros, 80 metros de espessura, tá? Porque a forma de construção das barras deles são diferentes, como eu mostrei para vocês, da forma de construção das barras dos rios meandrantes. E aí vocês vejam que numa subsidência, né, conforme a gente vai ter na migração dos canais, se essa migração for muito brusca e muito forte, a gente pode ter essas construções dessas barras, ou de todo elemento arquitetural que podem vir a se tornar reservatórios, intercalado com os elementos arquiteturais como a planície de inundação, que não são reservatórios, e aí a gente pode não ter interconectividade entre eles. Por quê? Porque eu tenho todo esse material do depósito de planície de inundação separando o material, os elementos arquiteturais de reservatório, tá? Eu posso ter outro tipo de subsidência um pouco mais lenta, em que essa avulsão desses canais não são tão grandes, né? E aí eu consigo preservar uma certa conectividade entre eles. Por isso que muitas vezes, né? Por exemplo, não estou dizendo que esse é meandrante e esse é entrelaçado, não. Por isso que muitas vezes, às vezes eu tenho reservatórios com 5, 10 metros de espessura. Imagina você fazer um poço aqui, né, pessoal? Ou imagina você fazer um poço aqui, tá? Então, você vai encontrar material de reservatório intercalado com material ou elemento arquitetural que não é reservatório. Enquanto aqui, a gente tem essa previsão da interconectividade entre os elementos arquiteturais que tem reservatório. Então, você imagina assim, você tem um poço aqui, beleza? Você tem outro poço aqui, beleza? Opa, pera. Tá? Então, você pegou esses elementos arquiteturais que são reservatórios, intercalado com esses outros elementos arquiteturais que são reservatórios. Primeiro, você consegue correlacionar horizontalmente eles? Não. Vocês vejam aqui, né? Esse material lateralmente, esse intervalo reservatório lateralmente, não tem reservatório, tá? Então, aqui entra um modelo de avulsão. E aí ele está intercalado com com rochas, né, que compõem elementos arquiteturais de não reservatório. E aí entra um modelo. Eu vou dizer que
eu tenho interconectividade entre esse meu poço e esse? Né? Porque daí o meu cálculo de reservas, o meu cálculo de simulação e etc. vai ser diferente. Ou eu vou dizer que eu tenho isso aqui. Aí eu posso estar errando. Né, pessoal? Aqui, ó. Aqui eu não tenho interconectividade nenhuma. Tá? Se eu disser que eu tenho interconectividade aqui, ó, eu vou estar errando. Então, por isso que a gente usa sempre os modelos, né? Modelos de análogos de reservatórios, modelos geológicos, etc. Para me dar essa ideia, tá? Então, vocês vejam aqui. O que é os intervalos considerados como depósitos de barras arenosas ou reservatórios. São esses aqui. Vocês vejam que ele afina para o topo, né, pessoal? E deixa eu desenhar desse de baixo aqui. Provavelmente esse aqui é também. E os depósitos, os elementos arquiteturais, né, que são interpretados como rochas ou sedimentos gerados em locais de planície de inundação. Ok? Isso a gente coloca aqui porque a gente está vendo, né? Então, isso aqui é um análogo de reservatório. E são esses análogos que são empregados para os dados de subsuperfície, que envolvem sísmica, envolve perfilagem. Opa, não. Ai, não. Bom, achei que ia desligar o computador. Aí, quando vocês pegam a perfilagem, o que vocês veem? Então, esse aqui é uma sísmica, né? 4D. Ela é uma planta, vamos dizer assim, né? Então, aqui tem os poços, poço 1, poço 2, poço 3, poço 4, poço 5, poço 6. O material mais laranja é o material que provavelmente é o material mais arenoso, né? Provavelmente que compôs as barras arenosas. E esse material aqui mais escuro é o material mais argiloso, provavelmente que compõe as planícies de inundação, tá? Quando você faz a sísmica, né, você vê aqui, então esse aqui é o poço, deixa eu marcar outra cor, poço 1, poço 2, poço 3, poço 4, poço 5. Então aqui tem o poço 3, poço 4, poço 5, poço 6, tá? Nesse intervalo aqui, o reservatório está aqui, tá? No poço 3. E aí, deixa eu botar um reservatório de vermelho melhor. Tá aqui. Enquanto nos outros poços, lateralmente, eu tenho quem? A planície de inundação. A planície de inundação. A planície de inundação. A planície de inundação. Aí, num outro nível estratigráfico, ok? Eu só tenho reservatório no poço 4, poço 5 e poço 6. Por quê? Esse é o canal, né? Ou conjunto de canais, né? Aí ele foi, né? Abandonado. E nessa região começou a depositar a planície de inundação. E durante a subsidência, ele passou a depositar aqui.
nesse outro local da bacia, tá? Isso a gente tem com a perfilagem e usando o modelo que a gente conhece lá em cima, a gente coloca a correlação dos poços aqui e diz qual reservatório, né, pode ter ligação entre si, interconectividade, e onde não tem interconectividade, tá? Aí tem um trabalho mais complexo, né? São vários poços, vários dados, né, em que aqui mais escuros são os depósitos de reservatório, provavelmente os depósitos de barras, né? Claro que a complexidade dentro deles é outra, né? Intercalado por depósitos de folhelho, que provavelmente são as planas de inundação, etc. Depósitos mais finos arenosos que podem vir a ser somente, tá vendo aqui? Depósitos de crevasses splay, tá? Enquanto aqui é o conjunto de depósitos de canais. Então, quando a gente faz correlação de poço, a gente quer saber isso. Quem está interconectado com o quê? Lateralmente, quanto verticalmente, tá? Então, eu sei que em poços, esses reservatórios estão interconectados. Mas esse reservatório no mesmo poço com esse, tá vendo? Não está interconectado, tá? E é isso que a gente analisa sempre. Então, aqui tem uma sísmica 3D mostrando os depósitos de canal fluvial, né? Fácil de ver, é a planta, né? A sísmica 3D, ela possibilitou essa análise, né? Da visualização para se identificar se é um depósito de canal ou um outro tipo de depósito, ok? Por quê? Porque na sísmica 2D era impossível saber onde é que estavam os canais. Se você faz um corte aqui, por exemplo, então você vê que, de repente, isso aqui era o canal, e depois esse aqui era o canal, e por aí vai, tá? Então, como aqui, por exemplo, né? Aqui é a sísmica 2D, e aqui, tá vendo? Conjunto de canal, o outro canal aqui. Então, de repente, ele só aparecia assim, né, na sísmica 2D. Essa sísmica 3D, ela nos auxilia, né, a ver onde é que estão esses intervalos, porque daí são exatamente esses intervalos, por exemplo, né, que eu vou detalhar e, por exemplo, marcar, posicionar a perfuração de mais um poço para ver se eu acho reservatórios. E aí, com essa modelagem, né, então eu passo a identificar, né, em 3D, como é que é a disposição dos reservatórios, né, se há interconectividade ou não, tanto lateral quanto vertical, e começo a fazer a minha modelagem, tá? E aí eu começo a definir. Aí já entra na simulação. Quais são as minhas áreas de planície de inundação? Quais são as minhas áreas, aqui em verde, de DV, de dique marginal? Quais são as minhas barras? Quais são meus reservatórios, né? Aqui, ó, a porção laranja é amarela, né? A porção amarela tá mais pronunciada, aqui tem menos. Então, por exemplo, você vai posicionar nessa simulação um poço aqui? Não. É que nem batalha naval. A água vai cair principalmente em planície de inundação. Eu vou posicionar, por exemplo, aqui, tá? Então, toda essa simulação aliada a tudo que a gente vem levantando em várias áreas me permite posicionar. Eu não quero só vertical, professora. Então, tá. Posicionar poços verticais e horizontais, tá? Até eu atingir todos os intervalos onde eu simulei a presença de corpos reservatórios. Corpos reservatórios no meu modelo, nesse caso, corpos de barras de
arenosas, sejam barras de canais entrelaçados ou barras de em pontal dos depósitos de fluviais meandrantes, tá? E aí entra várias coisas, né? Então, entra a granulometria, o meu depósito, né, de plenidação é feito de quê? Arenito siltoso, né? E por aí a gente vai colocando toda a granulometria. Pelo meu modelo, eu só tenho isso, né? Eu só vejo isso no poço. Só que pelo meu modelo eu tenho que dizer se há possivelmente outros canais, né? E aí esse modelo eu aplico aqui na simulação, ok? Porque muitas vezes eu só tenho um poço aqui, outro poço aqui. Eu não sei o que tem aqui no meio. Eu tento ver pela sísmica, mas você sabe que a sísmica tem uma resolução diferente, então eu tenho que utilizar meus modelos. E aí, essas heterogeneidades, que são as heterogeneidades em média escala, se são arenitos com estratificações cruzadas, arenitos com laminação plano paralela, arenitos com laminação cruzada, estratificação cruzada, etc., né? Então, eu preciso ver nos análogos, porque às vezes eu consigo ver na parede do poço, né, por alguns perfis de microresistividade, e aí eu consigo identificar as estruturas sedimentares, para também ajudar a identificar como é que é o reservatório, tá? Então, as heterogeneidades no reservatório, eu vejo desde a mega escala, a geometria, quanto a mesoescala, né, no poço, né, ou no testemunho, as estruturas sedimentares, a granulometria, a seleção, etc., quanto a microescala, como que os grãos estão organizados, se tem intervalos mais cimentados, mais argilosos, se tem intervalos mais livres, etc., com melhor porosidade, etc. E aí vocês vejam aqui alguns estudos de análigos de reservatórios. Então, aqui tem alguns sedimentos, né? Esse aqui é um análogo de reservatório, bastante permeável, tá? Onde nós temos essas estratificações cruzadas de diversas escalas, ok? Veja o tamanho dessas estratificações cruzadas. Tudo isso é fluvial, pessoal. Às vezes podem aparecer assim cascalhosos, tá? Tá vendo que tem uns intervalos cascalhosos? Arenito com estratificação cruzada. Os estudos que são feitos em reservatórios, né, mesmo em análises de reservatórios, serve para nos auxiliar a dizer se o depósito aqui fluvial nessa localidade, como que era a geometria, a distribuição dos corpos, etc., e em relação aos depósitos dessa localidade, né, fluviais. E aí a gente já vê que tem diferença. Então, por exemplo, esse aqui é permeabilidade e porosidade. Permeabilidade. A permeabilidade nos depósitos axiais, né, que são esses rios que foram gerados aqui ao longo da bacia do Tucano, são bem melhores do que os rios gerados aqui na borda. Tá? Então, todos esses estudos depois são feitos. Mas aí você tem que ter um modelo. Eu estou no modelo do Rio Central, então aqui eu tenho o Rift, né? A instalação do rio, ok? Só que eu tenho outros rios aqui laterais que também vão contribuir para formar sedimentos, ok? Então, como que são os reservatórios nesse rio axial, que a gente chama, né? Como que são os reservatórios desse rio transversal, tá? Então, tudo isso é estudado. Esse aqui também, como as análises de heterogeneidades, não só das estruturas sedimentares, como as análises de microheterogeneidade, né, microscópica, influenciam. Então, aqui a gente tem um exemplo de barra em pontal, ok? Isso aqui é um análogo de afloramento.
Lembra lá atrás que eu mostrei para vocês, a barra em Pontal? Ela tinha várias construções de vários segmentos de estratos cruzados, um se sobrepondo em cima do outro, né? Voltem lá para ver. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, né? Então, foram lá os nossos amigos, geólogos, e pegaram vários plugs e fizeram análise em laboratório, ok? E o que eles identificaram? Nessas barras aqui, né? Os estratos cruzados que foram sendo construídos ao longo da evolução do rio. Eles viram que há porções mais escuras, né? Há porções no topo, né? Da barra, essas porções aqui, etc., que tem um menor granulometria e tem mais agilosidade do que as porções aqui mais em branca, que tem a maior granulometria, né? São arenídeos mais grossos e são mais arenosos, né? Então, se a gente assumir, por exemplo, que isso aqui é um reservatório, pessoal, ok? Essa porção aqui é um reservatório, a gente sabe que esse reservatório nunca vai conseguir fazer o fluido percolar de forma homogênea por dentro dele. Por quê? Porque internamente ele tem construções e composições e granulometrias e seleções completamente diferentes que vão fazer com que a percolação seja diferente em cada porção do reservatório, tá? Por isso que se estuda tanto a rocha, o tipo da rocha, as estruturas sedimentares, a composição mineralógica, a gelosidade, que tipo de argila, cimentação, que tipo de cimento, poros, que tipos de poros, etc, etc, etc. Para se ter toda essa modelagem, tá? E aqui a gente tem os últimos exemplos também de análogos de reservatórios, né? Onde vocês podem ver, por exemplo, que algumas localidades, né, como essa mais cinzinha, tem uma permeabilidade muito melhor, 2 Darcys, 1 Darcy, 1,5, 2,3 Darcy, né? Enquanto outras, aqui, esse corpo aqui de cima, né, esse mais cinza, né? Ele possui uma permeabilidade diferente, de 300 milidarcy, 350 milidarcy, por aí vai, tá? Aqui também, né? Então vocês vejam que esse intervalo aqui, ele possui uma permeabilidade muito ruim. Quer dizer, não possui permeabilidade, meio que impermeável, 0,2 milidarcy, tá? Então provavelmente esse corpo aqui é um corpo, né, um intervalo de não reservatório que separaria essa porção dessa porção do reservatório. A gente tem esse exemplo aqui. Tudo isso, né, um estudo de reservatório, como se fosse um reservatório. Então, tudo areia com certificação cruzada, areia com certificação, areia mais fina com certificação cruzada, com laminação cruzada, etc. E aí, ele tem uma porção aqui que separou completamente. Então, esse análogo de reservatório, ele tem uns 100 metros de largura por uma extensão de 500 metros, né? E essa porção, ela tem de 21 a 61, não é essa daqui. Isso, de 21 a 61 milidarcy, né? E ela separou essa porção do reservatório, que aqui eu não lembro, acho que tem isso aqui, 2 darcies, né? Dessa porção de cima do reservatório. Então, quer dizer, é muito importante reconhecer essas superfícies super heterogêneas e com baixa permeabilidade dentro do reservatório e saber a extensão delas, para saber se o reservatório está dividido em dois, ou se ele tem interconectividade. Isso faz uma grande diferença no cálculo da simulação, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha que explicar para vocês, expliquei tudo que eu pude e espero que vocês façam um bom trabalho, tá, pessoal? E bom trabalho a todos e até breve.